Olá, tudo bem? Eu vou resolver essa questão aqui. O assunto estatística, ele é um assunto bastante amplo e ao mesmo tempo bastante cobrado na prova do Enem. Por quê? Ele é amplo pelo seguinte, porque nós vemos questões de estatística quando nós estivermos analisando questões aí que envolvem gráficos, que envolvem tabelas, tá? Que envolvem aí as próprias medidas de dispersão e as medidas de tendência central, que são moda mediana, média aritmética, média ponderada, média harmônica. Tudo isso aí, gente, são medidas de tendência central em relação à estatística. Medidas de dispersão, aí a gente trata aí em relação a desvio padrão e variância, que vai dar um valor ali e dizer mais ou menos o quanto estão espalhados os dados em relação a um valor central, tá? Gente, ó, então vou resolver essa questãozinha aqui, uma questão interessante, uma questão que envolve estatística, tá? Mais precisamente média aritmética, tá bom? O que diz essa questão aqui, ó? Questão da Universidade Federal do Ferreto. Olha só o que diz aqui, ó. Uma corrida de 12 quilômetros foi disputada na Universidade Federal do Ferreto, tá? A corrida era aberta ao público e dentre os participantes, 10% aqui, gente, ó, informação importante, tá? 10% então eram mulheres e 90%, ou seja, o restante, eram homens, tá bom? Aí diz assim, ó, o mais incrível foi que todas as mulheres cruzaram a linha de chegada simultaneamente. Imagina ali, parece que elas combinaram, vamos chegar todo mundo junto. Aí elas se abraçaram e cruzaram a linha de chegada, tá? Em relação aos homens, a média, tá? Então, em relação aos homens aqui, ó, a média do tempo de chegada foi de 83 minutos. Claro, né, gente? Quando fala em média de tempo de chegada dos homens, alguns homens foram mais rápidos, outros nem tanto. Só que a média é de 83 minutos. Agora, muito importante aqui, ó. Quando a gente fala que a média de tempo, por exemplo, para completar a prova dos homens foi de 83 minutos, é importante que você entenda o seguinte, para efeito de cálculo, é como se todos eles, olha só o que eu estou falando, hein? Para efeito de cálculo, é como se todos os homens tivessem cruzado a linha de chegada com 83 minutos, o tempo ali de duração de prova. Tá bom? Claro que uns mais e outros menos, mas para efeito de cálculo é como se todos eles também tivessem cruzado ao mesmo tempo a linha de chegada, tá? E a média de tempo de todos, tá? Olha só, de todos os participantes foi de 84 minutos. Qual foi o tempo de prova de cada mulher, gente? Então, olha só, qual foi o tempo no qual todas as mulheres acabaram cruzando ali a linha de chegada ao mesmo tempo, tá? Então, só vou virar um pouquinho a folhinha aqui, ó, e falar um pouquinho para vocês o seguinte. Imaginem 3 competidores, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu vou fazer aqui, tá? Competidores, tá bom? Se eu quero saber o tempo médio desses três competidores aí para completar uma prova, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o tempo do competidor 1, mais o tempo do competidor 2, mais o tempo do competidor 3 e vou dividir pelo total de competidores. Ou seja, no numerador eu vou colocar o tempo total e no denominador eu vou dividir a quantidade de competidores dessa prova. E aqui eu vou ter então o tempo médio para esses 3 competidores. Tá? Então essa ideia aqui bem básica e simples é que a gente vai utilizar para resolver essa questão. Olhem só, voltando aqui, tá? Então vamos lá. O numerador, eu teria que colocar o que então? O tempo total de todos os competidores. Beleza? Nós temos 10% composto, dos participantes compostos de mulheres e 90% são homens. 10%, gente, olha só, trabalhando com porcentagem, 10% é a mesma coisa que 10%, olha só, 10 sobre 100. E 10 sobre 100 é a mesma coisa que 0,1, tá bom? Então, 90% é a mesma coisa que 0,9. Isso aqui todo mundo sabe, né? Só coloquei aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, o tempo de prova de todas as mulheres e vamos somar. Primeiro assim, ó, quantas mulheres nós temos? Nós temos, então, 10% do total, tá? Então, é 0,1 do total. O T aqui, gente, representa o número total de pessoas, tá? Não é o tempo, tá?
Número total de pessoas que participaram. Então, 10% do número total, nós temos aqui a representação somente do número de mulheres, tá? Como elas cruzaram a linha de chegada ao mesmo tempo, então, ó, vezes o tempo delas, que foi X. Então, a gente quer saber aqui, ó, o tempo delas, vamos chamar aqui de X. Então, tá aqui o número de mulheres vezes o tempo delas, de cada uma. Agora, nós devemos fazer o quê? O número de homens vezes o tempo de cada homem. Como não dá para a gente colocar aqui o tempo do corredor 1, do corredor 2, do 3, do 4, a gente faz o quê, gente? Como eu expliquei no começo, é como se todos eles tivessem tido o mesmo tempo, tá? Se a média deles aqui, ó, é de 83 minutos, então é como se todos eles tivessem, para efeito de conta, né, com 83 minutos de duração de prova. Então, nós vamos ter o número de homens, que é 90%, 0,9, vezes o T, então, a 90% total, nós temos aqui, ó, número de homens, tá? Vezes o tempo de prova de cada homem, que no caso, acaba sendo o tempo médio, tá? Então, aqui em cima no numerador, ó, eu coloquei o tempo de prova de todos os corredores, estou somando, e vou dividir pelo número total de corredores. E aqui vou ter, então, o que, gente? A média de tempo de todos, ó. A média de tempo de todos os participantes foi de 84 minutos, tá? Agora, olha só, gente, matemática básica, hein? Como nós temos aqui um sinal de adição, esse T que está no denominador, ele é um T que pode ser colocado aqui embaixo e também aqui embaixo. Ou seja, se ele está embaixo dessa fração, ele vai cancelar com aquele T ali, e se está embaixo dessa fração, cancela com aquele T também. O que vai sobrar aqui, gente? 0,1 vezes o X, mais 0,9 vezes 83. Multiplicando aqui, 0,9 vezes 83, nós vamos ter o valor aqui de 74,7. Isso aqui é exatamente igual a 84. Bom, nós vamos resolver agora essa equação simples aqui, e descobrir o X, que é o tempo de prova, então, de cada mulher. Tá? O que eu faria aqui, gente? Como nós temos 0,1, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar toda essa equação aqui, por 10. Se eu multiplicar toda essa equação aqui por 10, o que vai acontecer? Vamos continuar aqui embaixo, 0,1 vezes 10, ficamos com 1 vezes x, ficaremos apenas com o x. Mais 10 vezes 74,7, teremos 747. Do lado direito, 84 vezes 10, ficaremos com 840. Esse 74,7 vai para o lado direito, ele passa com o sinal negativo. Então, nós vamos ter que o x aqui, gente, será exatamente igual a 840 menos os 747. Isso aqui é exatamente igual a 93. Está aqui, gente, o tempo médio de prova, então, de cada mulher, tá? Esse valor 93 nós encontramos aqui, na letra D de Dinamarca. Beleza, pessoal? Certinho? Então, uma questão aqui, que envolve estatística, e dentro da estatística nós temos aqui a média aritmética sendo cobrada. Pessoal, um abração para vocês, tá? Bons estudos quem for estudar, e a gente se vê nos próximos vídeos. Beleza, gente? Um abração e até mais, tá? Tchau, tchau.